Bom dia, meu nome é Thiago Cunha, eu sou arquiteto urbanista e atualmente eu faço o mestrado na UFMG no programa de História. Porém, essa disciplina da professora Jane, eu fiz ela como optativa. Eu peguei essa disciplina para além da grade, né, que o meu programa oferece. E como trabalho final dessa disciplina, eu fiz esse trabalho, Palimpsestos da Irmandade do Rosário, no antigo Curral del Rei, que fala sobre alguns apagamentos da paisagem urbana do antigo Curral del Rei, que, para quem não sabe, era um arraial, uma pequena cidadezinha, né, colonial, que existia onde hoje existe a capital de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade projetada, uma cidade moderna, que foi feita sobre esse antigo arraial. Então, esse arraial foi destruído para que ela pudesse ser construída. Esse trabalho a gente começa com esse conceito de palimpsesto, dos palimpsestos urbanos, né? A gente trata a cidade como palimpsesto, então é importante que a gente possa conceituar isso logo de começo. Um palimpsesto basicamente é um pergaminho, onde foi apagada uma primeira escrita e foi feita uma nova escrita por cima, reaproveitando aquele mesmo papel. E qual é a característica desse palimpsesto? Por mais que haja esse apagamento, essa raspagem, sempre fica algum tipo de vestígio, sempre fica alguma sombra, algum resquício que pode ser recuperado. Então, a gente pode entender esse conceito de palimpsesto como uma sobreposição de camadas. Cada tempo deixa sua marca, e assim como essas marcas permanecem parcialmente legíveis nesses pergaminhos, isso acontece da mesmíssima forma nas cidades. Se a gente tiver um olhar atento para essas camadas, a gente consegue ver essa superposição do tempo e a gente consegue identificar elementos de diferentes temporalidades nessas camadas, né? É importante que a gente comece a pensar também sobre os valores simbólicos que existem nessa paisagem. Ou seja, o primeiro ponto é a gente identificar essas diversas camadas. E quais valores, quais mensagens, né, cada uma dessas camadas traz para a gente. Entender a paisagem, né, enquanto memória permite que a gente consiga buscar um sentido de identidade estabelecido entre os sujeitos e as paisagens que eles constroem, né? E a partir da leitura dessa paisagem, seja a que existe atualmente, seja aquelas que já se perderam, a gente consegue identificar sujeitos ocultos, né? Os diversos grupos, as diversas formas de organização social que levaram ao surgimento daquelas determinadas paisagens, através das suas práticas sociais, dos seus cultos, enfim, de todas as suas formas de relação com esses espaços. E dependendo do sujeito, dependendo do grupo social, por exemplo, se for um grupo marginalizado, e esses grupos podem gerar territórios considerados desvalorizados ou repugnantes. Isso acontece até hoje, por exemplo, em determinadas periferias urbanas. E é o que acontecia no século XVIII, no século XIX, com alguns espaços cuja predominância era da população escravizada. Essas paisagens tendem a ser apagadas, né? Especialmente nesse momento de modernidade, da busca de uma paisagem moderna, de uma identidade moderna. E esses apagamentos, a exclusão dessas paisagens, diz muita coisa pra gente. Se a gente, assim como aquelas paisagens que a gente quer manter, que a gente quer preservar, para lembrar, elas refletem muito da sociedade, aquelas paisagens que propositalmente são apagadas, elas também dizem muito. Tem alguma coisa que a gente quer lembrar e tem alguma coisa que a gente quer ignorar, como se nunca tivesse existido. E aí a gente chega especificamente no caso do Curral del Rei, no caso especialmente da Capela do Rosário. Curral del Rei, como eu disse anteriormente, era um pequeno arraial que existia onde hoje existe a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e o Largo do Rosário era um dos núcleos mais importantes da cidade. Tinha na parte de baixo o Largo da Matriz da Boa Viagem e na parte de cima o Largo do Rosário. A Capela do Rosário, ela foi uma reivindicação dos negros escravizados ao próprio rei Dom João VI. Eles escreveram uma carta solicitando a criação dessa igreja em 1807.
e ela ficava um pouco mais para cima, né, no arraial. Não era aquele núcleo principal. Era uma capelinha muito simplória. E o que acontece exatamente? Essa capelinha pertencia à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos e Pardos. Tradicionalmente, no Brasil, as Irmandades do Rosário eram irmandades dos negros escravizados, era uma forma de organização social exclusiva, entre aspas, né, deles. E o templo foi demolido em 1897, justamente pela desculpa dessa reforma urbana, e ele deu lugar a um novo templo, que foi reinaugurado posteriormente. Porém, esse novo templo, ele não era mais de propriedade da Irmandade, e sim da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ou seja, a posse desse templo saiu dos próprios negros e foi para o poder político, de certa maneira. E esse templo, o novo templo, também foi reerguido em outra localidade, o que já gera um sentimento de desterritorialização, né? Essa população foi excluída, ela foi afastada desse antigo centro. E posteriormente, já em 1927, ainda teve um outro golpe forte, né? Que o bispo, Dom Cabral, decretou a supressão das festas do reinado, que são aquelas festas tipo Congada, as celebrações negras. Elas não poderiam mais adentrar os espaços sacros, ou seja, um novo golpe, uma nova tentativa de exclusão. E falando a respeito dessas reformas urbanas, quando as igrejas foram demolidas, não houve nenhum tipo de trabalho arqueológico. Tanto na matriz da Boa Viagem, lá, que era a principal, entre aspas, né? Tanto na Igreja do Rosário, os corpos foram deixados. Existem relatos assim que da janela das casas era possível ver na movimentação de terra ossadas, tíbias, crânios, enfim, ossos humanos sendo revirados em meio à terra. Então acredita-se que esses corpos desses negros ainda estejam lá debaixo das camadas de asfalto que existem hoje. Então, partindo desse apagamento cultural, dessa violência, dessa exclusão, dessa desterritorialização que aconteceu, existe em Belo Horizonte hoje o coletivo Negricidade, coordenado pelo Padre Mauro, que ele trabalha com o resgate da memória e da revalorização do Largo do Rosário. E o Padre Mauro nos procurou, enquanto eu fazia especialização no Instituto Federal de Ouro Preto, onde nós temos um trabalho que a gente chama de arqueologia 3D, de certa maneira, que a gente trabalha com reconstituição de paisagens perdidas, ou paisagens pitorescas, coordenado pelo professor Alex Borer, onde, a partir de fontes iconográficas, como fotos, pinturas, mapas, relatos textuais, documentos, enfim, uma série de outras fontes históricas, a gente busca fazer uma reconstituição de algumas paisagens, como a gente já fez da própria Praça Tiradentes de Ouro Preto, do antigo Palácio de Cachoeira do Campo, e agora a gente está trabalhando com a reconstituição do Curral del Rei, especialmente focando no Largo do Rosário, que foi destruído, né, como consequência dessas políticas higienistas, com a intenção de um claro apagamento cultural, e que acarretou a desterritorialização dessa população negra. Trabalhando dessa maneira, a gente o trabalho do Curral del Rei ainda não está totalmente concluído, mas através de alguns mapas, de fotos, a gente já consegue ter alguns resultados, como a gente consegue mostrar aí no banner, onde a gente já consegue resgatar parcialmente essa paisagem do próprio Largo do Rosário, mostrando as relações urbanas que esse espaço da cidade estabelecia com o restante, por exemplo, as visadas de uma praça para outra, a escala desse espaço, e resgatando esse espaço, a gente acredita que seja possível vislumbrar as práticas sociais que eram ali desenvolvidas, e essa é a maior contribuição do projeto Paisagens Pitorescas. A partir do momento que a gente consegue percorrer esse espaço, que a gente resgata um espaço que já não existe mais, a gente tenta trazer de volta à superfície
algumas práticas sociais, a forma como a vida se desenvolvia ali nesses espaços. É isso, muito obrigado.